dia também para quem está lá no Papo Legal. Já dei bom dia na sala do Papo Legal, Mercado Investimentos Real Oficial, mas quero dar um bom dia ao vivo aqui também para quem está lá com a gente, comentando o programa e participando da nossa enquete, que daqui a pouquinho eu conto qual é. Além disso, hoje a gente vai para a Rádio Frequência, na verdade a gente vai para o sul da Bahia. E olha que interessante falar de sul da Bahia hoje, falar de Bahia por quê? A gente também vai falar de produção de cacau, mas vamos lá, por quê? Hoje a gente vai para sul da Bahia, para Ilhéus, e a nossa rádio parceira que fica lá, bem aqui atrás de mim, ó, hoje está pertinho a Web Rádio Frequência de mim, então a gente vai dar um abraço especial para essa rádio parceira que é a Web Frequência de Ilhéus, na Bahia, que retransmite aqui a nossa programação. Se você quiser também fazer parte dessas emissoras que retransmitem a nossa programação e recebem um alô especial aqui nos nossos programas, já sabe, é só mandar um e-mail para retransmissão@icl.com.br, que aí não só você passa a retransmitir a gente, como também faz parte dessa rede de parcerias e recebe o nosso alô aqui, tem sua rádio divulgada na nossa programação. Vamos passar então pelos destaques do nosso dia hoje, porque hoje o programa está cheio de más notícias. A gente vai falar de Digimais e para falar de Digimais vamos falar de dois assuntos aqui, tanto de maiores detalhes da investigação da Polícia Federal, como também aqueles convênios de consignado. Então é aquela coisa, né, em nome do Pai, do Filho e do consignado. A gente vai comentar esse assunto com vocês, os consignados, que são feitos aí pelo Tarcísio e Nunes. Eles liberaram o banco como convênio, né, para consignados e folha sob crise já do Banco Digimais. O Banco Digimais já estava com problemas quando esses contratos, né, quando esse convênio foi firmado. Outro assunto também que a gente vai falar com vocês e que é de uma tristeza só, é sobre Romeu Zema, porque Romeu Zema é bilíngue. A gente já sabe que ele fala português e várias besteiras. Não é a primeira vez que ele fala besteira sobre o Bolsa Família, e ele voltou a repetir não só as besteiras anteriores, como, por exemplo, ser uma geração de imprestáveis, como foi extremamente machista nas suas colocações sobre o Bolsa Família, falou que precisa exigir ensino técnico, e a gente já vai comentar isso com vocês, mas só para os homens. Então hoje a gente vai falar sobre Romeu Zema, que vem aparecendo com bastante frequência aqui, não só pela negligência no estado de Minas Gerais, naquela tentativa de cortar gastos, mas também endividando o seu estado, na verdade o estado que ele era, governador, mas também sempre atacando os benefícios sociais da pior forma, falando uma série de inverdades também sobre os benefícios sociais. E ainda tem a má notícia do chocolate, porque o cacau deve ficar mais caro se a gente tiver realmente um fenômeno climático como se espera. Então, o cacau já está respondendo a alguns desses fatores climáticos e ele pode ter ainda uma situação piorada. A gente separou os principais detalhes para vocês e a gente vai comentar aqui no programa se der tempo. Se não der, a gente vai jogar para amanhã essa questão do cacau, até porque é um assunto que interessa todas as pessoas que gostam de um chocolatinho. Não só isso, né? A gente vai falar das questões climáticas de uma forma também mais geral. Vamos falar aqui da nossa enquete também lá no Papo Legal. A enquete já está rolando na nossa sala, Mercado Investimentos Real Oficial. Então, se você ainda não tem a sua inscrição feita lá no Papo Legal, se você ainda não faz parte, entre em papolegal.app e já se inscreve, participa aqui com a gente, comenta e responde a nossa enquete. A proposta de Zema de exigir estudo só do homem no Bolsa Família te parece discriminatória e inconstitucional, um sinal de despreparo político grave ou a plataforma perfeita para a presidência em 1823? Essa é a nossa enquete hoje sobre as falas mais recentes do Zema e a gente convida todos a participarem com a gente no Papo Legal. Vamos falar de agenda então? Vamos ver quais são os condutores do dia.
o que saiu já, o que tem para sair no dia de hoje, porque a agenda ela não está tão cheia. Essa semana a gente está com uma agenda mais esvaziada, não sei se vocês perceberam, a agenda está sempre mais curtinha. Mas vamos ver quais são os destaques dessa agenda de quarta-feira. Vamos botar aí na tela, vou tomar um shot de água e a gente já passa por todos esses condutores do dia. Vou tomar um shot de alga. Vou tomar um shot de alga. Hidratação feita, bora comentar essa agenda. Às 5h30 na Alemanha saiu o índice de sentimento das empresas de junho. Às 7 horas da manhã em Portugal foi divulgado o PIB final do primeiro trimestre. 8 horas aqui no Brasil saiu a sondagem do consumidor, aquele índice de confiança do consumidor de junho, medido pela FGV. E às 11 horas lá nos Estados Unidos, 11 horas e 11h30, as duas divulgações são dos Estados Unidos. Uma delas é a venda de moradias novas de maio e aquele velho conhecido nosso às 11h30, que são os estoques de petróleo, gasolina, destilados e taxa de utilização das refinarias na semana até dia 19 de junho. Dados semanais em relação ao mercado de petróleo, em relação aos estoques de petróleo que sempre aparecem aqui. Às 2h30 no Brasil tem fluxo cambial semanal, então depois do almoço a gente vai também conhecer esse dado que aparece com recorrência na agenda. E às 16 horas na Argentina tem PIB do primeiro trimestre também. Divulgação do PIB hoje em Portugal e na Argentina. Dados até um pouco mais, tirando o PIB para esses países, dados um pouco mais secundários para serem condutores. Então a Bolsa deve continuar respondendo a fatores mais locais e fatores geopolíticos. Falo fatores mais locais porque aqui no Brasil, por exemplo, ontem, a gente não vai falar do fechamento agora, se der tempo a gente fala no final do programa, mas só para vocês entenderem, ontem a Bolsa aqui no Brasil respondeu a fatores ligados a Brasil e mercado de juros, principalmente a ata do Copom e a entrada do recurso estrangeiro aqui. Já os Estados Unidos responderam, as bolsas nova-iorquinas por lá responderam em relação ao mercado de tecnologia e possível ajuste, correção nos preços. Então foram fatores locais, só que o que permeou também esses mercados foi a questão do acordo entre os Estados Unidos e o Irã. Não tem como isso ficar em segundo plano, ele está sempre ali rondando os mercados. Então são fatores locais que impulsionam, mas com essa atmosfera que está sempre presente em relação aos conflitos do Oriente Médio. Se der tempo, a gente entra nos detalhes em relação ao fechamento, porque agora a gente vai falar sobre o caso do Digimais. O caso do Digimais a gente começou falando ontem, mas tem novas coisas aparecendo em relação ao Digimais, em relação a esses convênios firmados com a Prefeitura de São Paulo e com o governo do estado de São Paulo. Daqui a pouquinho, já vou dar um spoiler para vocês, daqui a pouquinho, meio-dia, deve sair uma notícia do Kleber Lourenço, uma apuração de Kleber Lourenço sobre esse assunto. Então fiquem de olho lá no portal, porque Kleber está on fire para soltar essa matéria para vocês logo em breve. Então vocês vão ter novidades desse assunto, mas a gente já vai trazer alguns aspectos aqui para comentar com vocês, porque é importante a gente entender, né, essa penetração do Banco Digimais na Prefeitura e no governo do estado de São Paulo. Que coisa curiosa, né? Essa penetração mesmo do Digimais, que já vinha mostrando problemas na nossa prefeitura e no nosso governo aqui do estado. Por que será, né? A gente pode chamar a nossa amiga Kendi, a gente pode chamar uma série de amigas aqui para comentar esse assunto, porque quem diria que seriam justamente esses governos que estariam firmando convênios com um banco que já apresentava problemas. Para quem não acompanhou ontem, a Polícia Federal deflagrou a Operação Miragem e o alvo é o Banco Digimais, controlado por um grupo ligado a Edir Macedo, bispo da Igreja Universal. A PF diz que encontrou suspeitas de fraude e afirma
que o modelo operacional do Digimais é semelhante ao do Banco Master. Agora, isso ganha uma nova camada, que é justamente esses acordos que foram firmados, esses convênios que foram firmados no governo de Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes, ambos em São Paulo, ambos de direita, não é nenhuma coincidência aqui, autorizaram o Banco Digimais a operar o crédito consignado para servidores públicos estaduais e municipais. Consignado, para quem não sabe, é aquele tipo de crédito que tem desconto em folha e acaba tendo também o salário do servidor como garantia, aqui do servidor no caso, mas do trabalhador de forma mais geral. A autorização veio enquanto o banco já estava sob suspeita. Os servidores públicos paulistas, portanto, tiveram seus contra-cheques vinculados a uma instituição que a PF agora investiga por fraude. Então vamos entender esses detalhes do Digimais, a gente separou algumas informações aqui para vocês e vamos entrar em alguns aspectos, tanto dessa operação da Polícia Federal, como também, dessa repetição do caso Master, como também aí esses convênios firmados com o Estado e o município de São Paulo. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque o que você precisa saber sobre o banco ligado ao Grupo Record, Edir Macedo, investigado pela Polícia Federal. O banco teve 670 milhões em bens bloqueados pela Polícia Federal e ativos inflados 10 vezes no balanço. Aqui em uma operação também muito parecida com a do Banco Master, de tentar maquiar o balanço e mostrar um banco mais sólido do que ele realmente era. Por exemplo, colocando o recurso ou os créditos inadimplentes, os piores créditos em fundos para tentar esconder a fragilidade. 42,6% dos ativos estão em fundos de risco opaco. O que é o risco opaco? Só para todo mundo entender. É o que não tem transparência. Sabe quando a gente vai mexer naquela barrinha da imagem, aí tem a opacidade e a transparência, né? Quanto mais opacidade, menos transparência e vice-versa. O que são esses fundos de risco opaco? São fundos que você não conhece, não sabe a transparência do risco. Então você pega esses créditos inadimplentes, essas carteiras ruins, coloca nesses fundos que tem uma visibilidade ali prejudicada, que tem mais opacidade, que você não consegue ver direito o que tem ali dentro, para esconder esses créditos ruins e maquiar o balanço do fundo. Do banco, desculpa. Mais de 20 mil reclamações de consumidores no Reclame Aqui, então o banco que tinha ali muitas reclamações. E só para vocês entenderem quem é o Digimais, a gente já falou ontem, mas acho que vale a pena retomar. É o antigo Banco Renner, que foi comprado pelo grupo do Edir Macedo em 2020. Controlador é o Grupo Record, empresa de Edir Macedo, dona da TV Record e da Igreja Universal. E o tamanho dele aqui, até se puderem deixar em tela cheia, gente, acho que é melhor me tirar aqui da tela para o pessoal de casa conseguir ler as letrinhas e eu também. 10 bilhões em ativos totais e um patrimônio liquidado de 787 milhões em dezembro de 2025. Só que uma linha do tempo, o Grupo Record assume o controle do Banco Renner e vira Digimais em 2020. Em 2023, ele passa por uma reestruturação e entra pesado em fundos alternativos. Sempre tem, né, gente, os fundos alternativos, os ativos exóticos, aqueles ativos que são difíceis de precificar, sempre aparece na maquiagem do balanço. Que coincidência! Em junho de 2025, ele sofreu revisão negativa de FDIC, NP e provisão de 271 milhões. Outra coisa que aparece com frequência aqui, sabe? FDIC não padronizado é aquele fundo de direito creditório que não tem padrão. Normalmente o que tem dentro desse fundo são precatórios, que são o quê? Difíceis de precificar. Na verdade, tudo que é direito creditório, que é um direito que você passa a ter de receber por outra pessoa, então, se você tem um precatório, um direito a receber, você vende esse precatório, a pessoa que comprou passa a ter o direito de receber aquele recurso e você abre mão porque você recebe à vista. Isso é difícil de precificar. Tudo que é não padronizado, que é negociado normalmente de outra forma, ou em balcão,
ou ali por outros tipos de contratos, são difíceis de precificar. E olha só, ele sofreu revisão negativa justamente por conta de um FDIC não padronizado. Que coisa! Mas em junho, que ele já estava mostrando alguns problemas e dificuldades e já tinha tido revisão negativa, o Tarcísio e o Nunes autorizam o consignado para PMs e servidores. Olha também que curioso, né? Quando o banco começa a ter problema, quando o banco começa a precisar de uma tábua de salvação, como a gente viu também no Master, o Master já enfrentando uma série de problemas, já tendo ali as portas do mercado financeiro fechadas para ele, ele vai buscar o BRB, vai buscar os fundos de previdência dos servidores, né, os RPPS. Aqui, no caso do Digimais, quem foi buscado? Governo, Tarcísio e a prefeitura do Ricardo Nunes, justamente para consignados que também, num passado, no Banco Master, foram usados como propagação ali de contratos de crédito. Mas nem vou entrar nesse aspecto porque o Banco Digimais ainda está sendo investigado e a investigação é que vai contar para a gente se tem alguma questão envolvendo os consignados. O que se tem até agora é essa maquiagem do balanço, essas fraudes usando esses fundos opacos, essas investigações em relação a essas suspeitas. Vamos botar aqui de novo a linha do tempo para o pessoal acompanhar comigo, porque em abril de 2026 a Moody's rebaixa para B+, então ele sai de BB- para B+, e o BTG anuncia a intenção de compra. Em junho de 2026, agorinha, a PF bloqueia 670 milhões e compara o caso com o Banco Master, inclusive colocando alguns pontos em comum entre eles. Vamos para o nosso próximo quadro, que traz outros aspectos aqui de como o esquema funcionou e os pontos de atenção e quem é afetado aqui. O banco oferecia para o público via CDB, parece uma história que a gente já ouviu falar, já ofereceu aí 135% a 140% do CDI, bem acima do mercado, para atrair investidores. A gente sabe que quanto maior o risco, maior o retorno. E a gente viu essa pirâmide construída em tijolos de CDB lá no Banco Master. Parece que o Banco Digimais usou a mesma fórmula para tentar inflar o patrimônio e parecer também mais sólido do que ele realmente era. Investiu em fundos alternativos opacos, FDICs não padronizados de direitos creditórios ligados a precatórios, FIPs, FIAGROS e chegou a 4,2 bilhões, 5,4 vezes o patrimônio. Inflou os valores dos ativos no papel, então aqueles ativos que ele comprou e que são difíceis de precificar, ele comprou por 71 milhões, mas foi registrado no balanço como 741 milhões. Lembra no Banco Master? Eu vou trazer o paralelo do Banco Master porque ele é muito emblemático e ajuda a gente a entender outros casos. O Banco Master também tinha um monte de direito creditório, um monte de precatório, um monte de ativos com dificuldade de precificação. E ele tinha um amigo, que era a REAG, que era quem precificava os títulos para ele. Então ele falava, pô, bota o preço aí para inflar o meu patrimônio. Então a REAG dava o preço e o Banco Master inflava o patrimônio. Aqui a receita está sendo muito parecida. Você tem títulos e ativos que são difíceis de precificar e alguém fala que ele vale 10 vezes mais do que vale porque não tem uma padronização nessa precificação. Então é como se você estivesse dando o preço de Ferrari para o Fusca. Eu usei inclusive essa analogia quando a gente falou do Master. A PF identificou a manobra, a venda das cotas do próprio controlador sem entrada real de dinheiro no caixa, que serviu para maquiar o balanço. Outra coisa que apareceu também no Banco Master. O controlador vende as cotas do fundo, embolsa esse dinheiro como se ele valesse 741 milhões e depois você vê que aqueles ativos não tinham aquele preço. Era artificialmente feito, mas o controlador já embolsou o dinheiro. Pontos de atenção para quem é afetado. Então, vamos deixar aqui em tela cheia de novo, por favor, porque as letrinhas estão pequenas. De 71 milhões para 741 milhões, isso quer dizer 10,4 vezes, sem ingresso de dinheiro. Servidores com consignado, Tarcísio e Nunes autorizaram o banco a descontar as parcelas direto nos salários de PM e funcionários municipais, em um momento que o banco já apresentava muita dificuldade. Investidores de CDB, o fundo garantidor garante, o fundo de garantidor de créditos garante até 250 mil por CPF por instituição, mas a PF está começando a questionar
em relação a isso. O Fundo Garantidor está inclusive mudando as regras por conta desses bancos que usaram o fundo como seguro. Então falava, coloca seu dinheiro aqui, eu te pago 140% do CDI, se tudo der errado tem a rede de segurança lá. Tá? Então isso é a regra, 250 mil por CPF. Só que esse uso recorrente do FGC como marketing já está sendo investigado, inclusive várias regras mudaram por conta dos bancos que faziam isso. Porque recai no fundo garantidor e depois todo mundo tem que recompor. A auditoria externa ressalvou 3,1 bilhões, 73% dos fundos por falta de informação, então completamente opacos mesmo, e a possível saída seria o anúncio de compra pelo BTG em abril de 2026, mas que depende da aprovação do BC Educad. E isso pode, agora com a investigação, melar. Então, vamos ver quais vão ser os próximos passos do Digimais, se realmente ele vai chegar a um ponto da investigação que também vai acabar na liquidação e se esse rombo, esse prejuízo também vai ficar para o FGC, que foi usado para captação e para inflar o patrimônio de um fundo, de um banco que já vinha mostrando problemas. Acho que ainda tem muita coisa para desenrolar nesse caso. E como eu falei, daqui a pouquinho tem matéria do Kleber lá no nosso portal também sobre esse assunto com mais detalhes desses consignados. Vamos falar rapidinho de Romeu Zema aqui, porque ele voltou a aparecer no nosso programa porque falou sobre Bolsa Família de novo. Às vezes as notícias dispensam comentários, mas a gente vai fazer esse esforço. E a gente vai comentar com vocês, porque o ex-governador de Minas e presidenciável defendeu publicamente que a contrapartida do estudo do Bolsa Família deveria ser exigida só dos homens, porque a mulher, segundo ele, já tem outras atribuições em casa. Ele falou isso, o que ele falou também foi apurado pela Folha, e só para vocês entenderem, Bolsa Família hoje tem entre os seus beneficiários a maioria de mulheres que são justamente chefes de família de baixa renda. A proposta de Zema tiraria delas a exigência de qualificação, que, se a gente for pensar, a qualificação é sempre uma saída da pobreza. Hoje o que se tem de exigência em relação à permanência escolar, uma série de fatores ligados aos filhos, que também acabam com essas exigências saindo da situação de vulnerabilidade. Vamos ver o que falou Zema, porque a gente fez aqui também raio-x disso e vou tentar passar e comentar da forma mais rápida para chegar no final do programa. Vamos botar já o primeiro painel na tela, porque o que os dados falam sobre o Bolsa Família, e não o que o Zema está falando, tá? O que os dados realmente mostram. O argumento de Zema é que o programa cria acomodação. Isso já foi falado pelo Zema e mais recentemente também pelo Luciano Huck, para quem lembra. Os dados dizem o contrário. Dados da FGV de dezembro de 2025 mostram que 68,8% dos beneficiários que tinham entre 11 e 14 anos em 2024 já saíram do programa até outubro de 2025 e 71,25% dos que tinham 15 a 17 anos também saíram. E saem por quê? Porque o Bolsa Família é um trampolim. Ele acaba tirando a pessoa da vulnerabilidade. A maioria dos jovens que cresceu no programa não ficou nele, então não gera acomodação, não cria imprestáveis, como disse Romeu Zema. Isso só existe na cabeça e no discurso dele e do Luciano Huck. O FMI, em 2026, também falou sobre a participação das mulheres, porque outro aspecto que é muito falado, outro mito que tem em relação ao Bolsa Família é que as pessoas não querem trabalhar para receber ali, em média, um pouquinho mais de R$600. O Bolsa Família não reduz sistematicamente a participação de mulheres no mercado de trabalho. Isso derruba dois argumentos de uma vez, o da acomodação feminina e o da justificativa de não exigir nada delas, porque na lógica do Zema, elas estão lá trabalhando em casa. Quase que ele falou, aqui, o lugar da mulher é na cozinha, só faltou essa. E eu acho que aqui, o que ele está colocando de condição em relação ao estudo dos homens, tem dois problemas, e daqui a pouco a gente vai falar. Mas essa condicionalidade diferenciada, como se a mulher tivesse que ficar trabalhando em casa, só fixa onde o Zema acha que as mulheres têm que estar.
mas vamos passar aqui para o nosso próximo quadro, porque tem mais contradições nessa proposta. Zema quer impor condicionalidades diferentes por gênero. O problema estrutural aqui é que o Bolsa Família já tem condicionalidades, como eu estava falando, frequência na escola das crianças, acompanhamento de saúde e pré-natal. Não é um cheque sem contrapartida, não é um dinheiro que é dado sem nenhuma contrapartida, inclusive contrapartidas essas que trazem a permanência da criança na escola e que isso vai ser, sim, um trampolim da educação dela. A proposta dele adiciona uma camada nova que seria o estudo de curso técnico, mas só para os homens, porque para as mulheres elas já têm outras atribuições, né? Tem que lavar a louça e tal para Zema. Aqui 2 pontos, tá? Primeiro, que ele está fixando a mulher no lugar onde ela tem que estar. Segundo, que ele está colocando ensino técnico para os homens como condição. E tem um ponto aqui bem específico quando você exige o curso técnico. Muitas vezes você não quer que a pessoa avance, inclusive essa galera da direita tem uma fixação por curso técnico, que não tem que fazer faculdade, que tem que ir para o curso técnico. Isso, para mim, é só uma forma de tentar manter a pessoa naquela situação de como se, né, o pobre não precisasse ou não tivesse que estudar numa faculdade e manter aquela pessoa com uma mão de obra barata, tá? Uma mão de obra técnica e também sem pensamento crítico, que normalmente você começa a ter mais contato na faculdade. Então aqui a gente vê 2 lados bem problemáticos dessa fala do Zema, uma em relação às mulheres e outra que eu até aprofundaria um pouco mais em relação a esse curso técnico exigido, para manter mesmo a mão de obra barata. Vamos para o outro painel, porque aí a gente vê a quem ele está falando, porque ele estava numa conferência da CNI. E isso é importante também, porque parece um prato cheio ali, um cardápio de propostas que colocam piso nos benefícios, desindexa previdência. Então vamos colocar esse quadro aqui para o pessoal de casa acompanhar e entender do que eu estou falando. Porque foi pauta da CNI e o que os empresários pediram junto, né, nessa participação, nesse fórum com o Zema. A fala de Zema não foi isolada, aconteceu em um evento onde a CNI entregou propostas formais aos presidenciáveis. O pacote inclui o que a CNI quer? Aposentadorias reajustadas só pela inflação sem ganho real. Salário mínimo corrigido só pelo INPC sem ganho real. Desvinculação dos pisos de quem? Da saúde e da educação, com menos investimento garantido. Redução do BPC, benefício de um salário mínimo para idosos e pessoas com deficiência, e revisão ou extinção do abono salarial. Gente, olha que louco! A CNI, ali, as pautas discutidas foram justamente aquelas que caem no lombo do trabalhador. É o clássico ajuste fiscal no lombo do trabalhador, na proteção social, nos benefícios sociais. E aqui, trazendo mais uma vez essa pauta, essa agenda que o poder ali, a elite econômica adoraria que fosse colocada em prática. Principalmente o ajuste no lombo do trabalhador, a aposentadoria sem ganho real, o salário mínimo sem ganho real. Bem curioso isso. E aqui um ponto importante, tá? O Zema, eu não vou passar pela Datafolha, que a gente tinha trazido alguns dados ali mostrando que o Zema tem 2% de intenção de votos, ele não está disputando o centro, ele está disputando no discurso da direita aquela parcelinha dos 31% do Flávio Bolsonaro. Né? Com 2% das pesquisas, ele não está tentando ganhar a eleição, ele está tentando ganhar relevância. E eu acho que a fala sobre a mulher, sobre o curso técnico, sobre o Bolsa Família faz parte disso. Vamos entregar o nosso programa para o Rolê ICL, para os nossos vizinhos de cima, porque a partir de agora vocês estão com William De Luca e Guga Noblat, e eu volto amanhã para falar de cacau, o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. Dia 28, o ICL vai soltar uma bomba. Nos últimos meses, discretamente, os nossos jornalistas fizeram a maior investigação já feita até hoje sobre o maior esquema de corrupção do Brasil, que tem nome e sobrenome: orçamento secreto. Um esquema de corrupção que poucas pessoas tentaram enfrentar, e quando tentaram enfrentar, foram
porque tem muita gente envolvida nisso, de tudo que é lado e de tudo que é canto. No dia 28 de junho a gente vai trazer uma série documental onde a gente não vai só conversar com as pessoas que conhecem o esquema de Brasília. A gente vai visitar os lugares para onde esse dinheiro deveria ter ido e vai te contar histórias que vão te deixar de cabelo em pé. De milhões e milhões que não chegaram ao destino, até pessoas que foram sumidas porque tentaram denunciar. Não percam essa série documental. Pegue o seu ingresso e chame seus amigos para assistir também.